Bom, nós vamos conversar agora sobre sistemas de NoSQL e qual a sua ligação com sistemas móveis. Basicamente, nós estamos dando uma olhadinha nesses sistemas NoSQL porque sistemas como o Firebase são baseados em NoSQL, são sistemas NoSQL de certa forma, tem algumas heranças disso, e é uma boa oportunidade para nós explorarmos como esses sistemas podem ser usados, até porque muitos bancos NoSQL são usados como back-end de sistemas móveis, então é interessante que vocês tenham essa informação de uma maneira ou de outra. Tem essas adicionais piadinhas aqui, tem uma só infame que eu vou me dar o luxo de colocar. Professores nunca são bons de piada, né? Pelo menos agora eu não tenho o silêncio sepulcral da turma para atrapalhar na piada. Mas isso aqui, como escrever um currículo, e você pergunta aqui, você tem alguma experiência com SQL? Não tenho nenhuma. Então, ok, já entendi. Coloca aí, por favor, que você conhece NoSQL, que você tá na tendência do NoSQL. Eu falei que era infame, né? Enfim, para que a gente possa entender como é que os bancos NoSQL vão ser colocados dentro de todo esse mercado e por que eles podem ser importantes para sistemas móveis e coisas assim, é interessante até retornar um pouquinho para o começo da história de bancos de dados, dos bancos de dados relacionais em particular, para ver como que esse desenvolvimento acabou propiciando a existência desse tipo de banco. E se a gente está falando de um banco NoSQL, não custa nada dar uma olhadinha em por que os SQLs acabaram sendo tão importantes. Como muitos de vocês devem saber, o modelo relacional foi desenvolvido e foi desenvolvido na IBM por um pesquisador, um matemático chamado Edward Codd, o Ted Codd. Ele ganhou o prêmio Turing por isso. E ele criou um modelo de abstração onde você não precisava mais saber exatamente como os dados seriam persistidos fisicamente. O programador podia trabalhar com um modelo lógico dos dados, pensando em tabelas que se relacionavam entre si, então, modelo relacional, e os detalhes da implementação e como isso ia acontecer por debaixo do capô ficavam a cargo da implementação do servidor de banco, da implementação da estrutura de banco de dados. Isso fazia com que você retirasse do programador uma carga muito grande de trabalho, de preocupação em saber onde os dados estavam fisicamente, como é que os dados deveriam ser colocados e coisas assim. E isso permitiu que o desenvolvimento dos sistemas passasse a ser muito mais simplificado e focado nas funções que realmente deveriam fazer parte disso, na realidade a própria função do sistema. E Codd publicou no final dos anos 60, começo dos anos 70, os papers dele. Muita gente começou a ler esses papers e esse modelo, apesar de uma certa incredulidade a princípio, passou a tentar ser implementado em por diversas empreitadas. As três mais notórias delas foram o próprio pessoal da IBM, que tinha uma equipe grande, por sinal o próprio Ted Codd, que acabou saindo de IBM mais tarde para criar uma empresa de consultoria. E dentro da equipe da IBM tinha o Jim Gray, que é um cientista que trabalhou muito com sistemas de transação depois. Em Berkeley nós tínhamos o Michael Stonebraker, que criou um sistema Ingress, e em paralelo a isso, nós tínhamos um programador que lia os papers do Ted Codd, lia os papers que a IBM também publicava sobre a implementação real de um banco de dados, e criou uma empresa que a princípio chamou-se Relational, mas por questão de propriedade não pôde usar esse nome, e passou a ser chamada Oracle. Esse era o Larry Ellison que sozinho programou a primeira versão do Oracle. Foi um esforço muito grande, ele é reconhecido como um grande programador por isso. No final dos anos 70, então, os primeiros produtos comerciais saem. A Oracle conseguiu lançar a primeira versão dela, e o Ingress foi lançado pelo grupo de Berkeley. A IBM acabou não lançando produto comercial, a não ser até um pouco depois, e houve um crescimento na adoção desses sistemas a partir dos anos 80, e como vocês podem imaginar, uma nova ideia sendo colocada, diferente dos sistemas que estavam em uso naquela época, demora um pouquinho para que ela comece a ser realmente aceita. Naquela época nós usamos, os principais sistemas usavam bancos hierárquicos ou bancos em rede. Muitas empresas usavam somente acesso a arquivos dentro dos sistemas COBOL, então, e os bancos de dados, para permitir essa flexibilidade, essa abstração matemática muito interessante que o Ted Codd criou, eles obviamente consumiam recursos. E nem toda instalação tinha recursos disponíveis para isso, então esse crescimento acontecia, mas não era exatamente assim tão grande quanto se esperava. E tem alguns motivos para que o modelo relacional tenha tido esse ganho grande que nós vemos hoje em dia.
nós estamos simplesmente há 50 anos do começo da pesquisa com modelos relacionais e ainda estamos usando. Ao longo de todo esse tempo, ele continua sendo bastante relevante, bastante importante, com uma série. E, claro, ao longo desse tempo ele foi desenvolvido ainda mais e as características deles, as features disponíveis, estão extremamente maduras, né? Basicamente, o modelo relacional nos oferece persistência, um modo de persistência. Nós precisamos gravar nossos dados em algum lugar, de forma que eles se mantenham vivos para a próxima execução do programa. O modelo relacional oferece um conceito extremamente importante, que o Jean Grey criou, por sinal, que é o conceito de transações que nos permite ter concorrência em larguíssima escala, em larga escala. Então, quando você cria uma unidade lógica de trabalho dentro de um banco relacional, quando você dá um commit ou um rollback dentro de um banco relacional, você tem certeza que aquilo aconteceu realmente. E aquilo foi persistido realmente. Qualquer tipo de conflito que possa ter acontecido vai ser tratado pelo sistema gerenciador de banco de dados e, levando em conta o ACID, nós não vamos ter inconsistências no banco. Isso o banco garante. Isso, para nós, hoje em dia, nós tomamos de bom grado como se sempre existisse. Mas, na realidade, se você falasse para um programador dos anos 70, 80 sobre isso, ele ia achar que seria alguma coisa próxima de magia negra. Então, o conceito de transação, criado pelo Jean Grey, é um conceito extremamente importante que, para sistemas concorrentes, hoje em dia, a gente não tem muita coisa para fazer, não sei isso. Um outro ponto interessante é que os sistemas relacionais nos deram uma linguagem única e bastante consistente. Apesar de que não foi a linguagem inicialmente selecionada, por exemplo, o pessoal de Berkeley tinha uma outra linguagem concorrente com SQL. O SQL, no fim das contas, acabou sendo escolhido. É uma linguagem muito simples para consulta e, ao longo das décadas e ao longo das gerações de programadores, nós temos um contingente enorme de pessoas que conhecem SQL e conseguem conversar em SQL, conseguem gerenciar isso daqui. Nós temos o SQL ANSI. Sim, eu sei que o SQL ANSI não é assim tão ANSI, tudo bem, mas ele consegue já ser um ótimo guia em termos de como é que nós trabalhamos em cima de dados. Tendo como base o SQL ANSI, você consegue navegar de um produto para outro de uma forma bastante confortável, com todas as armadilhas que o uso não ANSI de algumas características, e eu eventualmente acabo fazendo isso também, basicamente todo mundo faz, principalmente quando a gente mexe com store procedures e coisas assim. Mas o SQL consegue te dar uma razoabilidade de uso extremamente interessante. Os bancos de dados relacionais servem como nossos integradores de dados, porque basicamente todas as aplicações gravam os dados lá e você recupera isso depois. Tem um suporte absolutamente enorme de fornecedores. Apesar de que muitos bancos surgiram e desapareceram ao longo dos anos, né? Então, o próprio Ingress desapareceu, deu origem ao Postgres. Alguns bancos comerciais desapareceram, foram adquiridos. O Sybase SQL acabou tendo código compartilhado com o Microsoft SQL Server, depois acabou não desaparecendo por completo, mas não é assim tão utilizado. A IBM comprou vários bancos de dados que acabaram sendo descontinuados depois também. Mas mesmo assim nós temos um suporte muito grande de fornecedores, não só nos produtos de bancos de dados, mas também nas ferramentas que são colocadas em volta dos bancos e dos sistemas de banco, e um suporte muito grande por parte de uma comunidade de profissionais, que são os DBAs, já bem estabelecido, que trabalham com os dados de forma bastante adequada. Hoje em dia os cientistas de dados também são obrigados a ter todo esse tipo de conhecimento. Então dá para dizer que o modelo relacional é um modelo muito confortável para que você possa desenvolver, para que você possa ter sistemas estáveis, confiáveis, escaláveis, que tenham transações e que você possa ter uma manutenção simplificada pelo fato de ter linguagens razoavelmente consistentes e APIs disponíveis em basicamente qualquer linguagem. Mas é claro que tem alguns problemas. Um dos problemas iniciais, por exemplo, é o fato de que nós temos aqui um objeto, já pensando já nos anos 90 em orientação a objeto, nós temos um objeto específico, que é uma order, ele acaba sendo um objeto complexo, porque tem uma série de entidades aqui dentro, então ele tem o próprio cadastro das ordens de serviço, dos pedidos, o cadastro dos clientes, os itens dentro desse pedido, e quando você vai transportar esse objeto, essa estrutura de nível real, para um banco relacional, você é obrigado a pulverizar isso dentro de uma série de tabelas. Sim, a gente está acostumado a fazer isso. Basicamente, sob certos aspectos, se você pegar profissionais que sejam um pouco mais experientes ou mais antigos, né, como eu, a gente quase que já raciocina de forma mais ou menos orientada à tabela.
mas o fato é de que esses objetos não são exatamente conversíveis diretamente para tabelas, nem vice-versa. Isso começou a ser um problema quando as linguagens orientadas a objetos começaram a aparecer. Nós percebemos a grande vantagem de tratar tudo como se fossem objetos, mesmo em Smalltalk isso apareceu, e daí nós começamos a pensar em persistir esses dados, e aí era evidente que os bancos estavam ali, então de que maneira que nós persistimos ali dentro? A gente tem as normalizações, é evidente, mas isso eventualmente em alguns casos começou a ser problemático. A gente tem um problema que a gente chama de impedance mismatch. Então, os dados de um banco relacional são tabulares e os dados de uma linguagem orientada a objetos são basicamente objetos, dados agregados que têm relação entre si. Não é exatamente natural você transportar de um para outro. E claro que as pessoas tentavam fazer aquelas tabelas baseadas em objetos, ou objetos que eram baseados em tabelas. Isso basicamente, tirando alguns objetos e tabelas bem simples, nunca deu certo. Se o teu DARE é baseado no teu diagrama de classes ou vice-versa, procure algum problema que provavelmente você vai achar. E nós tivemos algumas soluções. Uma das soluções iniciais que nos anos 90, eu, por exemplo, apostaria todas as fichas, todo o dinheiro que eu não tinha em cima disso, eu gostei muito da ideia quando vi essa ideia aparecendo nos anos 90, são os bancos de dados orientados a objeto. Então está tudo resolvido. Eu não preciso mais trabalhar só com tabelas, eu posso ter um objeto sendo persistido diretamente no banco de dados. Além disso, eu posso ter alguns bancos que têm uma visão relacional, uma visão orientada a objeto. Alguns produtos apareceram na época fazendo esse tipo de proposta, e alguns produtos até hoje mantêm uma certa interface orientada a objeto, se for necessário, porque talvez mais por manter compatibilidade com softwares antigos, mas enfim, isso existe até hoje em alguns produtos. Outra coisa que apareceu foram as tecnologias de Object Relational Mapping. Era o fato de você ter alguma técnica, um software, hoje em dia a gente chama isso de camadas de persistência. As camadas de persistência surgiram basicamente nessa época, que é como você entregar um objeto para essa camada de software e ela persistir isso dentro de tabelas. Muito possivelmente compartilhando as tabelas com aplicações que não são orientadas a objeto. Fica muito simples quando você vê talvez um tutorial ou alguma coisa a respeito de quando você cria as tabelas do zero para colocar objetos dentro delas. Isso é complexo, mas não é tanto. O problema é quando você tem uma aplicação que tem muitos anos de vida, você tem um conjunto grande de código já escrito para ela, código não orientado a objeto, e você tem código orientado a objeto rodando junto. Então você não tem a liberdade no código orientado a objeto de alterar as tabelas a bel prazer, porque isso vai quebrar o código antigo. E desde o Bug do Milênio nós já aprendemos, a duras penas, de que nossos softwares sobrevivem bem mais do que a gente até gostaria. Então, um código fonte, eu adoraria tentar ver alguns códigos fontes que eu escrevi nos anos 90, nos anos 80 talvez, para ver como era o meu raciocínio na época, né? Como o Leandro na época se expressava. Por outro lado, eu tenho um certo receio sobre isso. Enfim, o maior desafio das camadas de persistência era justamente conviver com tabelas que eram usadas por sistemas não orientados a objeto e oferecer uma interface para sistemas então orientados a objeto. Isso teve um sucesso também parcial. Claro que então, nos anos 90, comecinho dos anos 90, apareceram então os bancos de dados orientados a objeto. E como eu comentei, na época eu fiquei fascinado por isso, que me parecia ser uma solução fantástica. Eu estava começando a trabalhar com linguagem orientadas a objeto e achei isso uma solução bastante razoável, uma solução, um raciocínio lógico. Se eu tenho uma linguagem orientada a objeto, eu vou ter um banco de dados orientado a objeto e tudo vai ficar bem. A pequena pergunta é: quantos sistemas de bancos de dados orientados a objeto alguém se lembra hoje? E se você não se lembra de tantos deles assim, por quê? Por que eles não deram tão certo quanto deviam? Porque um produto que estava no timing correto, que era quando as linguagens orientadas a objetos passaram a ser muito utilizadas, que apresentava uma solução tecnicamente correta, pelo menos, de que você podia persistir um objeto dentro de uma tabela de banco de dados, podia ler tabelas e transformá-las em objetos e coisas assim. Por que isso não deu certo? Basicamente porque as soluções simples sempre são as escolhidas. É aquele método KISS, lembra? O Keep It Simple. As camadas de persistência, as técnicas de mapeamento de objeto relacional acabaram se provando mais interessantes porque basicamente
os bancos relacionais já tinham um ótimo desempenho, já estavam sendo testados e utilizados por muito tempo, até os anos 90. Isso já dava algumas décadas de uso, teste, de muita gente trabalhando com esses sistemas, de muitos profissionais conhecendo SQL, conhecendo como trabalhar com esses bancos de dados, e seria pedir demais que as pessoas trocassem toda essa tecnologia, se não houvesse uma outra saída, talvez mais simples, talvez mais barata, que talvez não atendesse a exatamente todas as necessidades que você tinha, mas atendia o suficiente. Em computação a gente está acostumado a pensar de que o que atende o suficiente e mantém as coisas rodando já passa a ser quase que ótimo para nós. Bem, as camadas de persistência e as camadas de mapeamento objeto relacional já conseguiam fazer um trabalho muito bom, em cima do mesmo banco relacional. Então as empresas não precisavam comprar mais um sistema de banco de dados e talvez até criar uma comunicação entre eles, né, o banco relacional e o banco objeto, o orientado objeto ou objeto relacional, ou coisa assim. Os bancos orientados objeto não conseguiam ter um desempenho tão bom quanto os bancos relacionais. É claro que os bancos relacionais reagiram a isso e, portanto, tentaram aprimorar seu desempenho. E muitos bancos de dados eram o ponto de integração dos sistemas. Então, muitos bancos de dados eram aquele coração, tem um professor meu que chama do São Cristóvão, né, cheio de flechinhas, que é aquele centro onde todos os sistemas se conectam para poder trocar informações. E para você trocar isso simplesmente em um espaço de pouco tempo é quase que inviável. Espaço de pouco tempo em computação, dependendo do tamanho de sistemas que você está usando, podem ser alguns anos. Qualquer um tempo participar de um projeto um pouco maior, lembra que os prazos de 36 meses, prazos de 30 meses, 20 meses, não chega a ser assim uma coisa exageradamente grande, e sempre que o prazo está chegando no final, você começa a ter desespero, né? Então, depois da gente sonhar um pouquinho com os bancos orientados a objeto, eu também demorei para acreditar que isso tinha dado errado, eu achava que ia dar muito certo. Então, os bancos relacionais voltaram a dominar. Aí nós temos um outro problema, um outro acontecimento ímpar, basicamente, na história do desenvolvimento tecnológico da humanidade, que foi a internet. A internet pode ser encarada como só um desenvolvimento tecnológico, uma rede mundial que conecta computadores por todo mundo. Isso por si só já é um feito fantástico. Mas uma coisa que vai ser estudada por décadas à frente ainda é o impacto sociológico que a internet teve. Como que a humanidade mudou a partir do momento que ela teve acesso a, pelo menos, uma grande parcela de todo mundo para todo mundo. Um acesso de informações a um nível exponencial. Pessoas antigas como eu lembram que era fazer uma pesquisa indo para a biblioteca e tendo que se contentar só com o que tinha na biblioteca. Eu ainda gosto de bibliotecas e acho muito divertido. Eu tenho um problema com livros, me deixa perdido numa livraria com cartão de crédito e você vai ver o tamanho do problema que se encontra. Mas hoje em dia nós continuamos tendo as bibliotecas e temos a internet ainda, um repositório mundial de informações para nos ajudar. A internet foi uma coisa que mudou muito. E a internet mudou muita coisa para nós em termos de computação, porque mudou drasticamente a escala do que nós víamos. Então, ao contrário de algumas dezenas, centenas de clientes, você passa a ter milhares, dezenas, centenas de milhares. Ao contrário de acesso a um repositório de informações local, você passa a ter acesso a um repositório de informações gigantescamente grande, que é composto de um conjunto maior de repositórios espalhados. E os bancos de dados passaram a ter que compor com isso também. Então, as empresas passaram, obviamente, a ver as oportunidades comerciais disso e os sistemas de internet começaram a surgir de forma bastante premente. E um banco de dados passou a ter que ser responsável por controlar as transações em vez de em um sistema local rodando dentro das paredes da empresa e um sistema que era exposto na web para fazer e-commerce. E você tinha milhares de clientes simultaneamente tentando acessar os produtos, então os conceitos de concorrência, os conceitos de escalabilidade, conceito de desempenho para conseguir fazer pesquisas e todo o resto passou por um desafio muito grande. E o domínio, então, dos bancos nacionais passou a ser ameaçado, ao menos ligeiramente. Mas mesmo com isso, nós tivemos também o conceito de Big Data, que é o fato de que a gente tinha tanto dado que não era possível processar por nossos meios convencionais, basicamente para os bancos nacionais. Isso vai mais para o lado de tecnologias como Hadoop e Spark, todas as tecnologias correlatas a isso. E não chega a ser exatamente o foco dessa apresentação aqui,
Mas as tecnologias de Big Data também ajudaram a fazer com que o NoSQL passasse a ter uma certa precedência. Principalmente porque mostraram que, eventualmente, você não consegue criar soluções com as tecnologias que você possui. Um outro ponto que também foi demonstrado é que, de vez em quando, você consegue. O conceito de otimização e de tuning de banco de dados passou a ser bem utilizado com isso também. Bom, a internet começou a ameaçar esse predomínio dos bancos relacionais porque, basicamente, eles não conseguem escalar tão bem e os bancos nacionais precisam basicamente de dados bem comportados. Por que isso é um problema? Basicamente, um banco relacional ele foi projetado desde o início para manter ACID, para manter transação, para manter atomicidade. Para manter isso, você precisa ter controle sobre os dados que estão sendo gravados a cada instante. Se você tem um conjunto muito grande de clientes, você pode escalar verticalmente, por exemplo, que é o fato de você comprar uma máquina cada vez maior e maior e maior, com mais memória, com mais núcleos, e você vai chegar a uma máquina que pode processar o volume de informação que você quer, te dar o throughput que você precisa. Evidentemente, isso tem um limite. E claro que isso pode ficar muito caro, além do fato de que você vai confiar muita informação em um só servidor. Isso pode ser um problema. As instituições começaram, os fornecedores começaram a criar bancos que podiam se espalhar dentro de um cluster. O problema é que quando você cria um cluster de um banco relacional que tem que manter ACID ao longo de todo esse cluster, você força a estrutura para um ponto além do que ela foi até inicialmente pensada. Existem alguns papers que mostram os limites de até onde você ganha em desempenho quando você tem uma clusterização de bancos relacionais, mantendo transações, mantendo ACID. O limite, se não me falha a memória, é em torno de 8 servidores, 8 nós dentro do cluster, que você consegue crescer de forma horizontal, de uma forma genérica, obviamente. É claro que com grandes servidores pode crescer de forma vertical, de maneira até mais. Mas enfim, com uma máquina padronizada, você pode crescer até 8 servidores e você ganha tanto em desempenho quanto em confiabilidade. Porque à medida que você coloca mais servidores dentro de um cluster, os clusters não foram feitos só para melhorar desempenho, eles também são feitos para que você ganhe em termos de confiabilidade pela replicação de dados. Então é provável que você ganhe em confiabilidade e em desempenho até 8 nós. A partir do 8º, 10º nó, você continua, se você continuar acrescentando nós no teu cluster, você continua ganhando em confiabilidade, porque se você tem 8 nós, você pode perder 3 ou 4 deles, ou 5 e continuar funcionando. Se você tem 15 nós, você pode perder mais ainda, e assim por diante. Mas a questão é que o desempenho deixa de crescer. Eventualmente, porque você tem que manter ACID em todos os nós do cluster, o desempenho pode basicamente decair, pode basicamente baixar. Então, esse tipo de desafio de escalabilidade passou a ser um problema para bancos relacionais. Tem um artigo seminal do Michael Stonebraker, de 2005, que é One Size Fits All, an idea whose time has come and gone. Ele fala que aquela ideia de tamanho único, que nem camiseta tamanho único, sabe aquela camiseta tamanho padrão, que em geral acaba deixando pessoas menores como eu, mais baixinhos como eu, usando uma camisola, essa ideia de tamanho único não funciona tão bem. Principalmente na época do paper, que é em 2005. Porque talvez você precise de bancos de dados, sistemas de bancos de dados que sejam feitos especificamente para uma certa função. Não necessariamente você vai abandonar todo o teu conhecimento de banco de dados, tecnologia que você tem. Mas talvez você precise de algumas especializações na tecnologia para atender esse ou aquele tipo de necessidade de forma diferente. Leiam esse artigo, ele é um artigo muito bom e o artigo que deu o prêmio Turing para o Michael Stonebraker. Em 2015 ele ganhou o prêmio Turing por conta desse artigo. E algumas soluções foram surgindo, e justamente, basicamente, das pessoas que tinham necessidade com um volume grande de dados, como, obviamente, a Google e a Amazon. Tanto o Google Bigtable, que é baseado em Hadoop, quanto o DynamoDB da Amazon são bancos de dados que tinham algumas diferenças do modelo relacional. Basicamente são os dois iniciais em relação a bancos de dados NoSQL, o Dynamo em particular. E um ponto interessante é que ambas essas empresas publicaram farto material sobre isso, um conjunto enorme de papers, contando como é que eles fizeram, ou pelo menos como eles pensaram a arquitetura dos sistemas. Talvez atrás da implementação fiquem restritos à própria empresa, e isso é bem compreensível, mas eles mostraram muitos detalhes disso e isso começou a surgir, a criar o conceito de que eu posso fazer um tuning
em relação às features que eu preciso de um sistema de banco de dados e atender uma necessidade mais específica que um banco genérico relacional talvez não consiga. E nós surgimos com um conjunto grande de bancos de dados relacionais. Eu peguei um apanhado básico de vários bancos de dados e várias classes de bancos de dados disponíveis aqui dentro para discorrer a respeito, e tem alguns que são bem conhecidos. Então, o Redis e o RAIEC são bem conhecidos com bancos key value, que são usados para guardar informações do usuário, para guardar preferência, persistência, coisa assim. O MongoDB é um banco muito conhecido, um banco NoSQL bem conhecido. É um banco documental, mas ele tem até uma interface SQL para ele, você pode usar em alguns momentos, se precisar. Tentando perceber que os bancos NoSQL não são assim tão NoSQL, exatamente. O Cassandra é um banco bem conhecido também, é um banco de column family. O Neo4j para bancos em grafo. Então, nós temos um conjunto grande de produtos que atendem um largo range de diferentes necessidades. O Redis e o RAIEC são extremamente rápidos para o que eles se propõem, que é, por exemplo, guardar configurações e informações do usuário. Basicamente não tem nada mais rápido do que buscar alguma coisa para uma hash table, né? O Neo4j trabalha com grafos. Se você for tentar fazer as mesmas coisas que você faz com grafos no Neo4j usando o banco relacional, ou mesmo o MongoDB ou um Cassandra, você vai ter um péssimo desempenho. Por outro lado, tentar usar o Neo4j para solucionar questões que o Redis soluciona, não vai ser claramente uma boa ideia. Então, houve a percepção de que você precisa de produtos diferentes para problemas diferentes. O que nem é tão ilógico assim, afinal de contas, né? Bom, o termo NoSQL foi criado por um programador, um pesquisador chamado Johan Oscarsson, que na realidade o que ele queria fazer era um encontro de profissionais de data science na época, de profissionais de banco de dados na época, e era só um hashtag que ele queria criar, e acabou pegando. Até teve uma empresa que chamou-se NoSQL inicialmente, acho que ela já abriu mão do nome comercial disso. E tem uma série de definições sobre NoSQL, algumas delas não são exatamente desencontradas, porque uma parte das definições vem do povo de bancos relacionais e outra parte vem do povo de bancos NoSQL. Vocês podem imaginar que elas têm uma certa tendência para um lado ou para outro, dependendo do que está falando. Mas a gente consegue definir isso muito bem segundo as características que os bancos apresentam. Deixa eu mudar a minha tela para cá, está sendo menos usada. Basicamente, um banco NoSQL é um banco que talvez não use o modelo relacional como modelo específico de como os dados são organizados. Ele pode eventualmente ter uma visão relacional do banco. Não necessariamente ele vai ser ele vai extirpar por completo a visão relacional, mas ele não tem compromisso em manter a visão relacional como tal. Os métodos de consulta, em geral, não são dependentes da SQL. Você pode ter SQL também, mas não são dependentes da SQL. Pode ter alguma coisa mais no sentido de programação funcional que pode ajudar. Uma parte considerável dos bancos NoSQL não possui esquema, são bancos schemaless, e isso dá um certo frio na barriga. Aliás, tem um monte de frio na barriga aqui, né? Quando você fala que não tem SQL, você já, ai meu Deus, como é que eu acesso meus dados? Vou ter que aprender uma nova linguagem de consulta. Devo ter que aprender a linguagem de consulta do Cassandra, e depois a outra do Redis, e mais uma para o MongoDB. Sim e não, na realidade, a resposta para isso. E a outra sem esquema pré-definido é o fato de que você não tem mais um create table. Num banco relacional, você tem um create table, que define exatamente a estrutura do banco de dados, quais campos você tem que preencher, qual o tipo desses campos, qual o tamanho desses campos, quais eles são obrigatórios ou não, e você tem que seguir essa regra para todos os registros da sua tabela. Então, todos os registros da tabela vão ter exatamente o mesmo template, o mesmo padrão. Você não pode mudar isso. Você pode dar um alter table, mas você altera a tabela novamente, baseado no novo template que você criou. Num banco NoSQL, você pode ter um registro, ou equivalente a registro, com 10 campos, e onde o campo idade seja um inteiro. No próximo registro, você pode ter 12 campos, e o campo idade agora é um float, porque você quer colocar uma idade quebrada, temos que considerar os meses, talvez. No terceiro registro, a idade é uma string, porque você só quer mostrar essa idade e coisa assim. Você tem liberdade de colocar os campos e tipos de campos mudando de cada registro para cada registro. É evidente que a intenção não é criar uma confusão e uma salada de tipos de campos e nomes de campos, mas sim proporcionar flexibilidade. É o fato de que você pode precisar, dentro da sua aplicação, ter alguns registros diferentes dos outros. É essa flexibilidade que eles querem atingir. Isso também tem alguns riscos juntos, né? É só lembrar daquele paradigma do Homem-Aranha, lembram?
que o Uncle Owen fala para ele, que com muito poder vem muita responsabilidade. Aqui você ganha um certo poder, mas a responsabilidade é muito maior, talvez, do que as vantagens que você ganha. A gente já discute um pouquinho mais sobre isso. Porque os bancos, em geral, não oferecem ACID, eles são facilmente clusterizáveis. Percebam que é aquela questão de que não tem almoço grátis. Eles conseguem clusterizar de forma muito fácil e escalar de forma muito grande, quer dizer, você consegue colocar 100 nós no servidor MongoDB sem problema nenhum e ganhando desempenho, mas porque ele não te dá algumas funções que os bancos nacionais te dão. Então, a escalabilidade é conseguida basicamente porque você não tem um ACID rodando para todos eles. Muitos deles foram desenvolvidos para o mundo web, então foram pensados para você conseguir trabalhar com sites para web, pensados em ser colocados nessa pilha, nessa stack que suporta aplicações web em geral. Tem uma grande maioria que é open source, mas já tem muitos produtos comerciais no meio, e mesmo os open source acabam sendo produtos comerciais que empresas suportam de alguma maneira. Para a gente classificar um pouquinho os bancos de dados aqui, eu separei esses bancos aqui, estão aqui em cima, como os bancos baseados em documentos, são os document-based. Não é que eles vão armazenar só documentos, é que a estrutura de dados deles são baseadas em documentos. E esses documentos são documentos XML ou JSON ou alguma coisa assim. Não é um documento do Word, é um documento do Office, para ser bem exato. Tem mais um tipo de banco de dados que no comecinho dos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000, tive uma certa precedência, que são os bancos XML. Dá para dizer que os bancos documentais hoje em dia, os bancos document-based hoje em dia, são uma herança direta dos bancos XML. Os bancos XML nunca tiveram um sucesso comercial tão enfático quanto outras tecnologias que eu mencionei ali, como os bancos orientados a objeto. Mas ainda assim é interessante mencionar que eles deram origem aos bancos NoSQL baseados em documentos. Nós temos alguns bancos aqui, como o MongoDB, o CouchDB, o RavenDB. O MongoDB é o mais conhecido deles, tem uma empresa que está por trás dela. A história da empresa é bem interessante, porque a MongoDB ela tinha um outro nome antes, se não me engano. Eu já vou lembrar o nome, que eu estava com isso, se não me engano. E a empresa era uma startup que foi criada para fornecer uma estrutura de programação online, na web, para os programadores. Então a ideia é que estivesse tudo disponível para você na web, e eles estavam criando essa infraestrutura para os programadores e percebendo que eles precisavam de algum repositório para guardar algumas informações enquanto estavam mantendo o sistema. E eles não tinham um banco de dados disponível, ou não queriam usar um já existente porque talvez não atendesse de forma adequada, e criaram um banco de dados que armazenava documentos JSON, permitia que você recuperasse documentos JSON depois. O negócio de fornecer uma plataforma de programação para web, desenvolvimento de sistemas para web, acabou não dando tão certo, mas eles perceberam que as pessoas usavam bastante aquela parte em particular da infraestrutura que eles criaram. Seja pelo fato de que elas discutiam mais sobre aquilo nas listas de mensagens, seja pelo fato de que haviam mais comentários no código, ou seja pelo fato de que algumas pessoas perguntaram diretamente, olha, será que eu não quero toda essa estrutura aqui, mas você pode me vender só aquele pedacinho lá? Eles decidiram fazer uma virada dentro do desenvolvimento deles e passar a fornecer o MongoDB como produto principal. Foi o que fizeram e cresceram bastante em torno disso. É uma empresa bastante conhecida. Bom, tem uma série de características dos bancos documentais, e os bancos documentais eles guardam algumas características com os bancos key value também. Não tão evidentes quanto pode parecer a princípio, mas tem uma certa característica, nós já vamos discutir isso. E os bancos key value são bancos que armazenam algum tipo de objeto indexado por uma chave. Então você tem uma key, tem uma chave, e você apresenta a chave e recebe o value baseado nisso. Em geral, são extremamente rápidos, porque buscar uma chave numa hash table é uma das operações mais rápidas possíveis para armazenamento de dados, então eles conseguem entregar a informação de forma rápida. Mas eles permitem algumas operações mais complexas do que somente recuperar o value baseado na key. E é baseado nisso que é considerado, que há uma certa consideração em que os dois são um pouquinho parecidos. Vamos parar um pouquinho isso. Bom, basicamente aqui você tem um document, onde tem um JSON com uma série de informações, e dentro do JSON, no Mongo, por exemplo, você sempre tem uma key, você sempre tem uma chave colocada lá dentro, porque você tem que diferenciar um documento do outro. Isso é mais ou menos obrigatório.
E dentro de um banco key value, você, apesar de ter uma key, você tem o seu value e nada impede você de colocar um JSON ou um documento estruturado aqui dentro. Então, por isso que os dois mais ou menos se equivalem. É evidente que no MongoDB você tem um conjunto de operações muito grande que permite que você consiga fazer as buscas aqui dentro e as operações. Quando a Mongo pivotou, fez o pivot de trabalhar com infraestrutura para mexer com banco de dados, ela acabou proporcionando isso. E você tem algumas operações que podem ser guardadas aqui dentro, mas não são assim tão numerosas, mas que eles guardam alguma semelhança, guardam. Basicamente, eles são chamados de bancos baseados em agregados, porque é um agregado que você tem dentro do value, do key value, e o próprio document é um agregado como um todo, é um JSON, um XML, coisa assim. Um ponto interessante é que esses dois bancos de dados são schemaless. Schemaless porque, por exemplo, numa collection dentro do Mongo, você não tem um create collection onde você passa a lista de campos com a lista de tipos e tamanhos e coisa assim. Você só manda armazenar o primeiro documento dentro da collection, que seria o equivalente a uma tabela. Você guarda o primeiro documento e então guarda o segundo documento. Tirando o fato que eles têm uma chave para se relacionar, não há nenhuma necessidade em que os documentos tenham mais alguma outra semelhança. Então você pode ter campos completamente diferentes de um registro para outro, de um documento para outro. É evidente que na prática isso não vai ser muito utilizado, mas enfim, você pode ter essas diferenças. Então você não tem um esquema. O problema é que o esquema sempre está lá, né? O esquema está lá em algum canto, mas onde é que ele está? Ele está nos programas. Em um banco relacional, o esquema está guardado dentro do dicionário de dados, que é uma outra coisa bem interessante que os bancos relacionais nos fornecem. Então você pode obter das tabelas do sistema a descrição de tabela por tabela dos campos que ela tem e todo o resto. Isso é parte das características de um banco relacional. Num banco MongoDB, você vai ter que ou ir buscar documento por documento, registro por registro, quais são os tipos de registros disponíveis, ou você vai ter que ir no código-fonte para ver o que o programador está fazendo com eles. Os DBAs ficam malucos com isso, né? Porque é basicamente entregar a chave do hospício, a chave do manicômio para os loucos. O grupo de pessoas que mais incomodava os DBAs, que são os programadores, passaram a controlar o que acontece no banco de dados. Isso não é uma coisa assim tão confortável, nem eu me sinto assim tão confortável com isso. Mas o esquema ainda existe, está lá nos programas. Que se o seu programa vai ler uma collection do início ao fim, o seu programa tem uma expectativa de quais campos encontrar. Se ele encontrar alguma coisa muito diferente, pode ser que o seu programa quebre e cause um problema. Ou você vai ter que colocar tantas salvaguardas no seu programa para que ele consiga se preparar para tantas situações diferentes que ele arrisca ficar inviável do ponto de vista da complexidade. Então o esquema está lá ainda. Tem muitos trabalhos, eu participei de um paper que falava sobre evolução de esquemas dentro de bancos NoSQL. Isso é um problema real até hoje em dia. Os agregados também têm seus próprios problemas, porque basicamente o agregado, como é que você organiza um documento JSON, por exemplo, é baseado em o que você quer fazer com a tua aplicação, o que a tua aplicação faz. Como um exemplo, nós pensamos numa aplicação que vai gerenciar disciplinas e alunos de uma universidade. Qual seria a melhor organização? Você tem uma collection que mantém as disciplinas e dentro das disciplinas você tem um array dentro de cada disciplina com os alunos que estão ali dentro? Ou você tem uma collection de alunos, que você tem todos os alunos e dentro de cada aluno você tem um array com as disciplinas que ele está cursando? Qual ponto de vista você quer privilegiar no documento principal? Dos alunos ou das disciplinas? Claramente, nesse exemplo, você vai ter que privilegiar ambos, porque você vai precisar disso em diversas ocasiões de forma diferente. Esse é o conceito das queries transversas, onde você pode buscar num banco SQL, banco relacional, isso é muito simples, né? Buscar os alunos baseados nas disciplinas que eles cursam ou buscar as disciplinas baseadas em quais alunos estão ali dentro. Eu posso querer saber quais disciplinas de um aluno, quais disciplinas o aluno está cursando, ou posso querer saber quais alunos estão cursando uma disciplina. Isso é fácil resolver em SQL. Do mesmo jeito que eu posso querer saber, dentro de um pedido ou de uma nota fiscal, quais itens, quais produtos estão dentro daquela nota fiscal, ou posso querer saber de um produto em quais notas fiscais ele foi incluído. Essa transversalidade é fácil de fazer em SQL, mas tem uma certa dificuldade para fazer em NoSQL. A gente chega a usar até MapReduce dentro do MongoDB para fazer isso.
Mas isso é contraposto pelo fato de que você vai usar o banco NoSQL em uma aplicação em particular, onde você já tem uma pré-definição específica de quais são as queries possíveis e quais são as principais possibilidades de consulta que você tem dentro daquele universo de aplicação específico. Por isso que os bancos NoSQL acabam sendo usados por um nicho bem determinado. Como qualquer outra tecnologia, como está colocado aqui, tem um cenário ideal para aplicação e cenários onde são muito abaixo do ideal. Tem também o fato para colaborar de que tem bancos SQL perduram por décadas. De novo, lembrando do bug do milênio, que a gente nunca achava que nossos programas iam durar tanto tempo assim. Quando eu fazia programas até no final da década de 80, década de 90, se eu não me engano, o bug do milênio parecia uma coisa muito longe para que se considerasse. Mas muitos bancos de dados têm décadas de vida. Alguns bancos de dados que eu conheço têm 20, 25 anos de existência. Evidentemente com um monte de alterações ao longo desse tempo. Mas eu também garanto que o banco sofreu uma série de mudanças em termos de como ele seria acessado ao longo desse tempo. E por estar num banco nacional, ele conseguiu sobreviver bem a isso, né? Então esse é um aspecto para ser considerado também quando você pensa nos bancos NoSQL. Além disso daqui, nós temos os bancos que são os column-oriented, como o Cassandra, o HBase, e há uma diferença entre os bancos colunares e os bancos column-oriented. Aqui eu falo um pouquinho também sobre os bancos colunares, e os bancos colunares têm uma outra característica, acho que é aqui, uma outra característica de que eles são ou baseados em column family, onde você tem um agregado de colunas que vai ser tratado de registro para registro. Nesse sentido, ele fica mais ou menos parecido com o documento JSON, em termos de organização hierárquica. Você pode ter uma coluna que tem uma coluna de famílias, tem uma família de colunas dentro dela, por exemplo. Você pode ter variação de um registro para outro. O Cassandra te dá esse tipo de possibilidade. Mas o Cassandra também te dá um acesso a SQL. Você não vai usar SQL, vai usar o Cassandra QL, Query Language, para trabalhar. Na realidade, nos últimos tempos, usa SQL puro dentro dele. Mas o ponto interessante quando você pensa em bancos colunares é o fato de que descobriu-se que quando você tem um conjunto grande de consultas sendo rodado em cima de um banco, é provável que haja um número de colunas que seja mais usados para algumas consultas do que outras. E, em geral, nossos bancos de dados são baseados em registros, onde você tem tudo organizado ao longo de registros. No começo dos anos 2000, eles começaram a criar em pesquisa, o Michael Stonebraker, por sinal, teve participação nesses artigos, onde começou-se a organizar os dados em colunas. Então, de uma forma bem simplista, como se cada coluna de um banco de dados fosse gravada num repositório, num arquivo diferente. E isso permitiu, junto com algumas técnicas de acesso, fazer com que as consultas em cima de bancos colunares cheguem a ser 100 vezes mais rápido que um banco relacional. O pessoal de Data Warehouse e BI usam bastante bancos colunares para poder fazer isso. E os orientados à coluna, como o Cassandra, que acaba basicamente tendo as famílias de colunas e também se assemelhando um pouquinho aos bancos documentais. E além desse, nós temos os bancos em grafo, como o Neo4j. Basicamente usados em análise de redes sociais, eles transversam os grafos de forma mais adequada, e tem algumas consultas que ou seriam difíceis demais ou quase impossíveis fazer com um banco relacional ou com qualquer tipo de banco de dados. Você tem que provavelmente acabar subindo tudo para memória, fazer tudo isso em memória e pode ser inviável eventualmente. Os bancos em grafos têm um nicho bem específico para isso. Bom, e na segunda parte aqui do vídeo, continuando o vídeo sobre NoSQL, por que usar NoSQL? Basicamente você vai usar NoSQL quando você tiver, entre outros motivos, né, grande necessidade de desempenho e escalabilidade. Nós temos um fato de que, lembrando o que eu comentei inicialmente, de que um banco nacional consegue escalar muito bem, mantendo AST inclusive, até você ter alguma coisa mais ou menos como 8 servidores. A partir disso ele consegue ainda ganhar em termos de confiabilidade, mas não mais escalabilidade. Em um banco NoSQL, pensando no sistema de Big Data, um sistema como Hadoop, por exemplo, ele precisa de centenas de nós num cluster para conseguir te entregar um bom desempenho. Se você pensar, por exemplo, num sistema como o Cloudera, que é um empacotamento do Hadoop, que é uma distribuição Hadoop, a Cloudera te entrega o produto dela de graça até 100 nós. Porque a Cloudera considera que até 100 nós você tem só um cluster de testes, nada além disso.
Entre essa faixa de 8 até 100 nós, você pode pensar em ter um cluster de sistemas NoSQL. Em um MongoDB, por exemplo, usando sharding, usando particionamento e técnicas assim, você consegue ter 10 nós com bom desempenho, 12 nós com bom desempenho, você pode crescer isso para 30 nós e aumentar o desempenho ainda, a 50 e aumentar o desempenho, e você vai crescendo linearmente, vai crescendo numa certa razão, de forma que você consegue atender mais em termos de desempenho e escalabilidade do que um banco relacional, e pode começar a arranhar no desempenho de um sistema de Big Data quando a necessidade chegar a um volume de registro, um volume de dados dessa monta. Então, a necessidade de desempenho e de escalabilidade pode ser uma das grandes razões para você fazer isso. Mesmo que você não tenha, nesse momento, a escalabilidade necessária, a necessidade de escalabilidade, pode ser que se sua aplicação der realmente certo, você possa passar a usar mais recursos do que necessário. Um outro ponto interessante é quando você tem um volume grande de dados, que é relativo ao fato de desempenho e escalabilidade também. Quando você tem um volume muito grande de dados, você também vai precisar ou de um crescimento vertical muito grande, que pode ser muito caro, ou de um crescimento horizontal, onde você exceda os limites convencionais que você tem para um banco relacional. Como os bancos NoSQL tentam ser mais simplistas em relação ao desenvolvimento, quer dizer, eles acatam diretamente os objetos que vêm, um agregado, um JSON, tem uma semelhança muito grande com um objeto definido numa linguagem unitária objeto, eventualmente você pode fazer com que isso seja mais simples para o desenvolvedor, então ele passa a ser tentador para esse tipo de estrutura. Quando você tenta tratar um conjunto muito grande de dados, que é o volume de dados que você possui também, e quando basicamente você não precisa de ACID por toda a base o tempo todo. Quando você consegue fazer transação reduzida a um ponto específico dentro do teu banco, ou quando você consegue usar outras técnicas para controle de transação, como por exemplo locos otimistas, que são usados mesmo em camadas de persistência e outras técnicas, pode ser que você consiga usar um banco NoSQL com um grande volume de dados, com uma necessidade muito grande de desempenho e escalabilidade. Por outro lado, isso também é impeditivo. Se você precisar de transações muito complexas, pode ser que você não consiga ser atendido por bancos desse gênero, por mais que muitos produtos já ofereçam transações que se espalham por mais locais, como o próprio MongoDB. Mas você vai ter que fazer algumas escolhas na própria configuração do MongoDB, e assim que você começar a usar as transações a um volume tão grande quanto você usa dentro de um sistema relacional como o Oracle, um Postgres, um MySQL, é provável que você não tenha tanto desempenho assim. Uma comparação para cada caso tem que ser feita. E boa parte das camadas de persistência já está bem adaptada aos sistemas NoSQL, então isso não chega a ser um problema em termos de programação para boa parte dos casos. Tem uma figura aqui muito interessante que a gente chama de o teorema CAP. Opa, fui parar aqui. Uma figura bem interessante que a gente chama do teorema CAP, CAP Theorem. E o teorema CAP, ele te mostra um triângulo com 3 vértices principais aqui, que é a consistência, que está colocado aqui do lado. Isso é explicado aqui na próxima transparência de forma mais específica, né? A consistência, a disponibilidade, availability, e o P de partição, mas as pessoas imaginam que seja só o uso de partições, não, mas é tolerância à partição, partition tolerance. Então você tem consistency, availability e partition tolerance. A regra é, desses 3, escolha 2. Você nunca vai conseguir ter os 3 ao mesmo tempo. O que é consistência? Consistência significa que todos os clientes conectados ao banco veem o mesmo estado do banco a qualquer tempo. Então, todo mundo que está conectado no banco e busca uma certa informação vai ver exatamente aquela mesma informação, num certo instante. O outro ponto é a disponibilidade. Isso quer dizer que todos os clientes têm acesso ao sistema do banco de dados. Todo mundo consegue acessar. Se alguns clientes deixam de ter acesso ao banco de dados, você não tem um sistema funcionando. Você perdeu a disponibilidade. E outro ponto é o partition tolerance. Significa se o banco consegue funcionar, pensando num cluster, né? Você tem um cluster com várias máquinas, eventualmente todos esses nós do cluster não estão no mesmo lugar, não estão no mesmo lugar físico, pode ser que eles estejam em locais diferentes. Se por acaso cair a comunicação entre esses locais, se houver uma partição dentro do seu cluster, o seu sistema continua funcionando?
Quer dizer, se você tem 20 nós num estado, 20 nós em outro estado, caiu a comunicação entre esses estados, esses nós conseguem continuar a funcionar de forma independente? Esse é o partition tolerance, é tolerância à partição. E eles são um tanto quanto antagônicos. Se você quer ver consistência, você não pode ter partition tolerance, porque junto com disponibilidade, com availability, porque se por acaso você tem 20 nós em um cluster, 10 em cada estado, cai comunicação entre os estados e você continua atendendo os clientes, quer dizer, você tem partition tolerance, você tolerou a partição, e você tem availability, você continua disponível para os clientes. É possível que os clientes de um certo, levando em conta que os dados estão replicados em todos os locais, né? Os clientes de um certo estão conectados a um certo grupo de servidores alterem alguns dados e os clientes que estão conectados a outro grupo de nós não vão ver essa alteração. Então você não tem consistência. É provável que você não tenha consistência. Se você exige consistência em um cluster, você não pode ter partition tolerance se você quiser ter disponibilidade, e a gente consegue fazer esse jogo de usos, tanto de consistency quanto availability, quanto partition tolerance, para mostrar que realmente de 3 você tem 2. Isso foi uma apresentação mostrada numa conferência do banco de dados, e depois um outro autor se preocupou em fazer a prova matemática, a elaboração matemática desse teorema, de forma que ele é matematicamente consistente hoje em dia. E daí isso dá origem ao outro acrônimo de bancos de dados. A gente já tinha um acrônimo que era o ACID. E o ACID por si só é bem lame, né? É bem estranho, né? Então o ACID, é claro que estavam querendo fazer ácido. Não tinha por que eles pensarem nisso, até porque é atomicidade, consistência, integridade e disponibilidade. Nem todas as letras ali são necessárias, porque basicamente o que a gente quer é consistência e atomicidade. A gente quer que as coisas comecem e terminem. Então aquela transação com commit no final ou com rollback no final. E a integridade dos dados. Aliás, o D é durabilidade, bem na verdade. Durabilidade no meio foi uma coisa assim meio... Então o ACID já foi uma sigla assim meio forçada para ficar uma coisa bonitinha. E é claro que se a sigla ACID era de bancos relacionais, o pessoal do NoSQL arranjou uma sigla que seja antagônica e acho que pior ainda do que o ACID, que é o BASE, que é o Basic Available Soft State Eventual Consistency. Vocês achavam que o ACID era ruim, né? Basicamente, pensem no Eventual Consistency, porque a consistência pode ser eventual, como nós vimos no teorema CAP agora há pouco. Em um DynamoDB, por exemplo, na Amazon, pode ser que se você tem a loja, pensando na loja da Amazon como uma loja global, pode ser que você tenha um único item de um produto e que esse item está em estoque na Europa, por exemplo. Mas um cliente aqui no Brasil ou nos Estados Unidos um cliente na Europa e nos Estados Unidos vem o item ao mesmo tempo. Só tem mais um item sobrando em estoque. Cai a comunicação entre os dois continentes e os dois clientes clicam em comprar no mesmo instante. Eventualmente a comunicação vai voltar, e quando voltar, o banco de dados permitiu que os dois clientes comprassem, debitassem nos cartões e tivessem a ordem de compra executada. Enquanto a comunicação não existia. Assim, a comunicação volta ao sistema, não mais o banco de dados. O banco de dados não se preocupa com isso. Mas o sistema de software que está por cima, o programa, vai ter que verificar, vai ter que ter um gatilho para saber que a comunicação voltou, vai ter que fazer uma validação e, eu vendi o mesmo item para duas pessoas. Aí, ou faz um sorteio com um random number, ou descobre quem, pelo milissegundo, clicou antes no item, e pede desculpas e dá um gift card para o cliente que perdeu depois, envia um presente, alguma coisa do gênero. Mas para a Amazon é mais importante continuar vendendo do que ter que arcar com essas pequenas inconsistências, vocês percebem? Então eles toleram essa consistência eventual em nome de continuar vendendo o tempo todo, e não parar nunca de vender. A máquina de vendas da loja nunca para de vender, e eles controlam isso por outros mecanismos, controlam isso numa camada de software mais acima. O banco de dados não tem essa preocupação. Esse é a Eventual Consistency, que é o que basicamente a gente tem que lembrar quando pensa no banco de dados NoSQL. O ACID já nos garantiria isso por natureza, mas se parasse a comunicação entre os dois continentes, um dos continentes ia ficar fora do ar.
um dos locais ia ter que deixar de ser atendido de forma direta. O Teorema CAP foi criado por Eric Brewer, chamado de Brewer Theorem também. Basicamente é impossível por uma data store distribuída simultaneamente fornecer mais do que 2 dos 3 seguintes conceitos: consistência, disponibilidade e partition tolerance. Então, desses 3 aqui, escolha 2. Uma pergunta que eu vejo de vez em quando eu falo sobre bancos NoSQL é: os bancos nacionais vão morrer? Não em um futuro próximo. Aliás, tem uma mania esse povo de banco de dados ficar tentando dizer que as coisas vão morrer no futuro, né? Tinha um comentário sobre isso daqui. O modelo relacional ainda é extremamente relevante. E além do mais, os bancos NoSQL foram criados justamente para resolver problemas particulares. Então, um dos lemas do conceito de bancos NoSQL é: cada problema diferente tem uma solução diferente. E tem uma série de problemas que se adequam muito bem aos bancos relacionais. Então, é muito improvável que num futuro próximo ou mesmo no futuro distante, os bancos relacionais desapareçam no mercado. O mundo relacional é muito relevante, ele resistiu extremamente bem ao teste do tempo. A gente está falando de software, de um conceito matemático, obviamente, mas também do software que implementou esse conceito matemático. Nós temos 50 anos de implementação. Para o mundo de software, isso é uma eternidade. Nós usamos basicamente o que o Ted Code disse para a gente usar lá em 69 e 70. A gente continua fazendo isso de maneiras bem mais otimizadas, obviamente, com uma série de features que ele sequer imaginava, mas nós ainda usamos os bancos seguindo aquele mesmo tipo de preceito. Isso é um reconhecimento muito grande à qualidade do raciocínio matemático do Edward Codd e de todos os cientistas que ajudaram nisso. Ele não foi sozinho, ele foi o mais lembrado, foi que recebeu o Prêmio Turing, mas teve um grupo de cientistas que fez isso ao longo da primeira década, das primeiras 2 décadas de bancos de dados. E tem grupos de cientistas que continuam a melhorar isso ao longo dos anos. Com certeza, os principais produtos de bancos de dados não são estáticos. Tanto o Oracle, quanto o Microsoft, quanto o IBM investem muito dinheiro em pesquisa para bancos de dados. Todas as principais conferências de bancos de dados do mundo tá cheio de papers publicados por essas grandes empresas e por as outras startups também que aparecem aqui e ali, que são de vez em quando compradas por essas. Eu lembro que recentemente a Tableau comprou um banco de dados, que eu esqueci o nome agora, mas ela comprou uma startup que da Alemanha, se não me engano, estava criando um banco de dados, ou HANA, não, SAP HANA é da SAP. Eu vou lembrar daqui a pouquinho. Mas você tem sempre um mercado muito movimentado nisso, porque os bancos de dados suportam toda a indústria de software, a parte corporativa em particular, de forma muito presente. Então, existe necessidade de investimento nisso. Tem uma disputa muito grande, então é evidente que a Oracle não quer ficar para trás, a Microsoft quer pegar esse mercado, a IBM não quer perder o mercado dela, então você tem os grandes disputam bastante ali dentro. A gente tem ACID, que é novamente, se você perguntar para um programador na década de 70, 80, ele vai dizer que isso é magia negra, que isso é quase impossível. O que o ACID faz é beira isso em termos da complexidade que ele pode ter quando a gente pensa no tamanho das nossas bases de dados, nas transações que são feitas diariamente em sistemas web, bancos, mercado financeiro e coisas assim. A gente tem um conjunto enorme de ferramentas disponíveis e muita familiaridade no sentido que nós temos literalmente gerações de programadores treinados em bancos de dados. Eu estou inclusive me preocupando em treinar, parte do meu trabalho é treinar a próxima geração de pessoas que vão mexer com banco de dados. Então, não, eles não vão morrer num futuro tão próximo. E a ideia é que a partir dos anos 2000, e o começo dos 2000 e seguindo, nós temos os bancos NoSQL como uma boa opção também. A ideia não é extirpar os bancos relacionais, mas ter uma outra ferramenta disponível para isso também. Então, o crescimento dos bancos NoSQL, hoje em dia, em 2020, dá para imaginar como o estabelecimento dos bancos NoSQL não significa de forma nenhuma o desaparecimento dos bancos relacionais, nem de longe. E a gente já passou por isso antes, né? Quer dizer, esse povinho de computação adora ficar matando as coisas, né? Eles adoram dizer que isso vai morrer, aquilo vai morrer. Quantas vezes eu ouvi falar que COBOL, quantas vezes eu ouvi falar que COBOL ia morrer? Tem gente procurando, agora em ritmo a gente está no meio de uma pandemia nessa época, no meio de 2020, tem empregos em COBOL sendo ofertados. Então tem uma série de tecnologias que iriam morrer, foram anunciadas como mortas,
e acabaram não sendo assim tão desaparecendo assim de forma tão fácil, né? Os relatos da minha morte foram grandemente exagerados. E sempre nós temos problemas diferentes e, portanto, soluções diferentes. Tem um termo que um desenvolvedor chamado Martin Fowler, que ele é muito conhecido por ter assinado o Manifesto Ágil, ele trabalha bastante com o desenvolvimento de sistemas corporativos nos Estados Unidos, ele criou o termo que é persistência poliglota. Você talvez vá ter diferentes bancos de dados rodando dentro da sua instalação de forma geral. Você vai ter que ter banco relacional para atender principalmente ACID, transações. Você vai ter que ter bancos no SQL, talvez um banco documental para atender necessidades de vendas, necessidades de escalabilidade. Talvez você tenha um banco key-value para mexer com persistência de dados do usuário ou atender um front-end web que seja mais dinâmico. Você vai ter que ter bancos de forma diferente dentro do seu sistema e você vai ter que, de alguma forma, aprender como fazer isso de maneira a não comprometer a tua flexibilidade de desenvolvimento, a não tornar caro o teu desenvolvimento, a simplificar isso. E o conhecimento de banco de dados, em geral, vai precisar incluir também no SQL, sem esquecer o tradicional de banco de dados do SQL também. Então, como sempre, a gente não diminui o volume de informações que a gente tem que ter, só aumenta basicamente. Ninguém disse que ia ser diferente, né? Então, keep calm and use NoSQLDB. A gente vai acabar tendo que usar ele logo aqui na nossa disciplina de Android. Gente, muito obrigado. Essa palestra aqui foi longa, ela vai ficar publicada em 2 vídeos, até para ficar um pouquinho menos cansativo para vocês.